Olá, pessoal, todos bem? Vamos à nossa aula de hoje? Daremos início à apostila 16, parte A, Língua Portuguesa. Então, pegue o seu material e vamos lá. Como estamos iniciando um novo material, como sempre, você já está acostumado a fazer o preenchimento, o nome da sua escola, o nome do seu professor ou professora, o seu nome completo e a turma, qual é o seu quinto ano. Na aula de hoje de língua portuguesa, na seção Ler, nós vamos falar sobre mitologia grega. Mitologia grega, com certeza você já ouviu alguns mitos, com certeza em outros anos. Talvez você não se lembre, mas conforme a gente for fazendo a leitura juntos, as explicações, vocês vão se recordar aí de alguns mitos de origem grega, alguns filmes, talvez você não se lembre de algum texto, de alguma história escrita que você possa ter lido, mas você vai se lembrar de algum filme que talvez também já tenha assistido. Então vamos fazer a leitura juntos, acompanhe aí no seu material. Roda de conversa. Então, para começarmos, a mitologia grega é formada por um conjunto de histórias e relatos fantásticos que fizeram parte da vida diária dos povos de língua grega entre o século 8 a.C. e o século 4 depois de Cristo. Essas histórias explicam, entre outras coisas, a origem da vida, dos deuses, dos homens e servem de base para as crenças dos gregos da antiguidade. O que são crenças? É tudo aquilo que um povo, que uma população, que as pessoas acreditam. Tudo que um grupo de pessoas acredita é chamado de crença. Então, muitas crenças tiveram origem daí, da mitologia grega. Olha o que está dizendo aqui embaixo. Observe atentamente os detalhes da imagem e nela você encontrará muitas informações. Aqui do lado esquerdo do seu material, nós temos uma imagem. Observe com bastante atenção algumas características que você consiga analisar, que você consiga avaliar. Talvez isso também já faça você se lembrar de algumas características da mitologia grega. Faça aí a observação no seu material. Vocês já pararam para pensar sobre o porquê da existência e do surgimento dos animais, fenômenos da natureza, dos acontecimentos e dos sentimentos humanos, por exemplo? A racionalidade e a importância histórica como base da civilização ocidental são os dois principais motivos que fazem da mitologia grega a mais estudada das mitologias. Além do fato de os gregos antigos possuírem um gênio racional, uma mente lógica por excelência que adaptou os mitos pré-existentes às necessidades da razão. Com isso, absurdos das histórias anteriores foram corrigidos e a mitologia adquiriu mais. Por exemplo, as religiões persas acreditavam que o universo era fruto da guerra do bem contra o mal, da guerra dos seres de luz contra os seres das trevas, e que a vitória daquelas sobre estas dependia diretamente da execução de determinados rituais. Era evidente que para o gênio racional grego que o Sol nasce a partir de uma força intrínseca a ela e ao universo, e não na dependência das ações humanas. Apareceram então os conceitos de ordem do mundo, que é chamado de cosmos, e de natureza, que é o physis, que os afastou das trevas, da incerteza e da ignorância. Apesar de ainda existirem inúmeras religiões, inclusive o judaísmo e o cristianismo, que se baseiam nas noções persas de um universo caótico, na dependência dos atos humanos, foram dos conceitos de cosmos e de physis que surgiu a cultura ocidental, a filosofia e a ciência. Com certeza você já ouviu falar esse termo, principalmente o cosmos e também physis, talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho. Então, na mitologia grega se explica boa parte aí desses fenômenos em que acreditavam esses povos na antiguidade e que depois alguns foram se modificando, outros se mantêm até hoje. Leitura silenciosa. Agora aí no seu material nós temos um texto que é da mitologia grega, talvez você já tenha lido ou se lembre um pouquinho, é chamado de Eros e Psique. Então você vai fazer, como está escrito aqui no seu material, uma leitura silenciosa. É um texto um pouco extenso, muitas mitologias são grandes, são extensas. Essa é de nível médio. Então você vai fazer essa leitura silenciosa, os seus professores vão dar um tempo aí para vocês, vai ser combinado com vocês esse tempo. Façam a leitura
E depois da leitura, nós teremos a interpretação do texto, que eu vou explicar todas as questões aqui para vocês. Então, o nosso texto do Eros e da Psique começa aqui nesse slide e termina no outro slide. Aí no seu material você tem ele completo. Para você entender melhor esse texto, algumas palavras que não é do vocabulário do nosso dia a dia. Então, o seu material trouxe aí, ó, para informar. É importante que antes que você comece a leitura silenciosa, você faça a leitura aqui desse vocabulário, dessas palavras do vocabulário. Então, olha só, vou ler com vocês. Ambrosia é um alimento dos deuses do Olimpo. Dizia-se que a ambrosia era deliciosa, muito mais doce do que o mel e que tornava imortal quem a provasse. Graças, figuras da mitologia romana que simbolizam a beleza, eram as companheiras de Vênus, correspondem às Cárites na mitologia grega. Hermes, na mitologia grega, corresponde a Mercúrio, deus mensageiro. Musas, na mitologia grega, 9 jovens encantadoras que acompanhavam Apolo cantando, dançando e declamando poemas. Desde a antiguidade, sempre foram o símbolo da inspiração dos poetas e músicos. E néctar, bebida dos deuses do Olimpo, tornou-se sinônimo de qualquer bebida deliciosa. Então, essas palavras que tem aqui no para informar é um vocabulário diferente, que não faz parte do nosso dia a dia. Por isso, a importância de você primeiro ler essas palavras e depois fazer aí a sua leitura silenciosa. Em seguida, quando você terminar a leitura silenciosa, chegamos na interpretação de texto. Então, sobre esse texto do Eros e Psique, nós vamos fazer aí a interpretação. Vou explicar todas as questões agora para vocês e vocês vão fazer no caderno. Já perceberam que aí no seu material não tem um espaço suficiente? Então, você vai utilizar o caderno. Então, coloque aí a data no seu caderno, escreva respostas e vamos começar a explicação da número 1. Então, você já fez a leitura silenciosa, então agora vamos fazer aí a interpretação. Primeira questão, como você interpreta o fato de Psique ter sido levada para um palácio nos ares? Com isso, o que parece ter acontecido com essa mortal? Psique era uma mortal comum e ela foi levada até um palácio nos ares. Depois da leitura silenciosa, você soube disso. Então, como você interpreta? Quando a questão nos pede isso, ó, como você interpreta, é para você explicar como você entendeu isso. Como sugestão para a sua resposta, eu trouxe aqui o início da sua resposta. Olha, quando chegou no palácio, você pode contar aí o que houve, como ela ficou ao chegar no palácio, que era nos ares, e isso vai estar explicando aqui, né, o que aconteceu quando ela chegou nesse palácio. Como eu disse, aqui eu trouxe só uma sugestão de resposta. Você não é obrigado a colocar a mesma que eu coloquei aqui. Até porque eu só trouxe o início da resposta. Agora você vai ter que fazer a continuação. Número 2. Por que Psique não podia ver Eros? Então, lá no texto, isso foi bem explicado. Então, olha a sugestão. Psique é uma mortal comum e... Como eu já tinha dito, e você já fez a leitura silenciosa, Psique era uma mortal comum. Diante disso, por que ela não poderia ver Eros? Lá no texto explicou. Número 3. Explique o trecho, o encanto se rompeu. Então, como foi que isso aconteceu? Então, a sugestão, o encanto se rompeu quando... Então, aí você vai completar a resposta também. Para explicar quando surgiu esse trecho lá no texto, o encanto se rompeu. Então, o que houve para esse encanto se romper? Próxima, número 4. Qual seria a solução para que Eros e Psique pudessem reatar o romance? No texto, trouxe uma solução, apresentou uma solução. Então, qual foi a solução mostrada para nós no texto? Então, a solução seria... Volte lá no texto se você esqueceu. Número 5. Os mitos relatam histórias fantásticas de seres que encarnam sob forma simbólica as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Em sua opinião, que aspecto da condição humana é simbolizada pela união de Eros e Psique? Então, olha só.
Nessa questão, está explicando que os mitos relatam histórias fantásticas. O que quer dizer isso, histórias fantásticas? São seres imortais, são considerados deuses, então isso para nós são histórias fantásticas, mas ao mesmo tempo, eles relatam também alguns aspectos da nossa condição, da condição humana. Mesmo tendo nesses mitos esses seres fantásticos, esses seres imortais, ao mesmo tempo, os mitos também nos mostram condições dos seres humanos comuns, como nós. Então, a pergunta é essa: qual é o aspecto da condição humana que apareceu, que foi simbolizada nesse mito de Eros e Psique? Então, você vai responder aí. Eros e Psique estavam... Então, por esse início de resposta que eu trouxe para vocês, já dá para vocês terem uma noção de qual é a condição humana, ou seja, que todos nós temos, que foi mostrado, que foi exemplificado aí no texto do Eros e da Psique. E a número 6, que é a última da interpretação: na sua opinião, para que servem os mitos? Então, olha só, sempre que tem uma questão pessoal, né? Porque essa é uma questão pessoal, a resposta é sua, você vai elaborar a resposta, porque começou da maneira assim, na sua opinião. Mesmo você tendo que elaborar a resposta de acordo com a sua opinião, a resposta tem que estar de acordo, tem que ser coerente com o que a gente leu, que foi esse texto da mitologia grega do Eros e da Psique. Então, você vai elaborar uma resposta dando a sua opinião, mas baseado no contexto em que estamos estudando, que é a mitologia. Então, você vai explicar aí para que servem esses mitos, na sua opinião. Por que você acha que esses mitos foram criados, certo? Então, olha lá, os mitos servem para... Então, aí você coloque a sua opinião. Chegamos no estudo da língua. Sempre no nosso material nós temos um texto, um gênero textual para estudarmos, para lermos, para fazermos a interpretação, e temos também a parte da gramática, que é o estudo da nossa língua, da língua portuguesa. Então vamos ver aqui o estudo da língua de hoje. Para começarmos, nós temos duas historinhas em quadrinhos. A primeira é da Turma da Mônica. Então vamos acompanhar aqui a tirinha. A Mônica chega como sempre, olha a expressão da Mônica, muito nervosa aí com os meninos, como sempre. Então, ela chega muito brava. E o Cebolinha grita para o Cascão: Cascão, me ajuda! No quadrinho seguinte, olha só, a Mônica correndo atrás dos dois. E o Cascão ajudou? Ajudou. Que jeito? Correu também e gritou: socorro, socorro! Então, essa foi a forma de ajuda que ele conseguiu. Próxima historinha em quadrinhos. Então, nós temos aqui a menininha, está conversando com a plantinha. Então, ela chega, observa a plantinha e disse assim: olá, que saudade da minha plantinha. O que ela diria se pudesse falar? E aí a menina vai embora. Quando a menina vai embora, a plantinha olha o balãozinho de pensamento. Percebam a diferença dos balões? Nesses dois primeiros balões aqui, nos dois primeiros quadrinhos, a menina usou um balão de fala. No terceiro quadrinho, nós já vemos a plantinha com um balão de pensamento. Então, ela não podia falar, mas aí mostra que a plantinha pensou: socorro. Lembra que a menininha perguntou o que ela falaria se pudesse? E ela pensou: socorro. Então, olha a perguntinha aqui embaixo. Qual a diferença da palavra socorro no primeiro quadrinho? Olha, que eu acabei de circular ali para vocês. E no segundo quadrinho, que também apareceu a palavra socorro. Então, olha a forma como o Cascão disse a palavra socorro, aqui na historinha da Turma da Mônica. E olha aqui embaixo o contexto em que essa plantinha também disse a palavra socorro. Então, tente explicar aqui qual foi a diferença no uso da palavra socorro nas duas historinhas. Esse estudo da língua de hoje tem o nome de interjeição. Então, é isso que estamos estudando, estamos começando a estudar hoje na língua, na nossa língua portuguesa, interjeição. Talvez essa palavra interjeição pareça estranha para vocês, mas vocês vão perceber que é muito utilizada, tanto na nossa linguagem falada, quanto na nossa linguagem escrita. E você conhece várias interjeições, talvez só não lembre que tem esse nome. Então, o que são as interjeições? São palavras invariáveis de estrutura simples que indicam estados emocionais. Exemplos: coragem,
ufa, credo, etc. Então, aqui nós temos um quadro que do lado esquerdo nós trouxemos os significados e também o sentimento que essas interjeições estão mostrando. E aqui do lado direito as interjeições em si. Então, por exemplo, nós temos interjeições de alegria. Quando estamos muito alegres e queremos colocar isso no papel, mesmo na linguagem escrita, então eu falo, oh, oba, viva. Isso são interjeições. Quando eu vou escrever um texto, eu também posso utilizar essas interjeições. E outra característica importante para você se lembrar na hora de escrever, como nós falamos as interjeições com muito entusiasmo, então normalmente a interjeição vem acompanhada, olha aqui onde eu estou passando o ponteiro, de uma mesma pontuação. Normalmente ela vem acompanhada da exclamação, porque nós falamos com muita intensidade essas interjeições. Então nós temos de alegria, de advertência, que é quando está dando um aviso, olha, cuidado, atenção, alerta, fogo. Temos também alguns de afugentamento, de afastamento. O que é afugentar? É quando você quer afastar algo. Ó, fora, rua, passa, show. Também tem as interjeições de alívio. Ufa, arre, a. O arre não é muito utilizado na nossa região, mas ele existe. Animação, estímulo, olha só. Coragem, avante, eia. Outra coisa, vocês vão perceber que algumas interjeições, elas podem estar significando alegria e talvez ao mesmo tempo uma admiração, por exemplo. Isso vai depender do quê? Do contexto em que foi utilizada essa interjeição. Então você vai ter que entender em que contexto ela foi utilizada para você entender qual foi o significado dessa interjeição. Também temos de aprovação, de reprovação, admiração, dúvida, silêncio, medo, despedida, desculpa, socorro, surpresa, concordância. E olha o que tem aqui de informação no final. Tem mais como desejo, dor, cumprimento, agradecimento, dentre outras. Essas interjeições que nós trouxemos aí no seu material são alguns exemplos bastante utilizados, mas não quer dizer que só existam essas interjeições. Existem várias outras, certo? Sempre que você for fazer aí alguma atividade que esteja pedindo interjeição, como nas tarefas, quando chegarmos lá na explicação da tarefa, você pode voltar nesse quadro aí no seu material e consultar qual é a interjeição e o que ela está mostrando, o que ela está significando, ok? Aqui eu trouxe mais um exemplo do uso da interjeição numa história em quadrinhos. Essa historinha você não tem aí no seu material, eu trouxe só como mais um exemplo. Então, olha só. O Zé Lelé chega todo animado e diz assim para o Chico Bento: Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? E aí o Chico olha para ele, olha a expressão do Chico e fala assim: não, de esperança. Então, por que será que o Chico Bento falou que está plantando uma árvore de esperança? Olha aqui do lado direito. Esse exemplo aqui do desenho, da ilustração que tem aqui do lado direito, já nos mostra por que o Chico está dizendo que essa árvore que ele está plantando é uma árvore de esperança. Tem muito a ver com a plantinha da garota que nós acabamos de ver nos slides anteriores, quando a garota pergunta o que essa plantinha diria para ela, e quando ela sai, a plantinha pensa, socorro. Então, tem tudo a ver essa tirinha aqui do Chico Bento com a tirinha lá da plantinha que pediu socorro para a menina. Então, olha só, o Chico tem essa noção do problema do desmatamento desenfreado, que as nossas florestas estão cada vez mais diminuindo. Então, isso é um problema muito grave. Mas, olha só, vocês conseguiram identificar aqui nessa história em quadrinhos que eu acabei de ler para vocês, qual interjeição apareceu? Nós já vimos lá atrás. Então, olha aqui, ó. Oba, oba, apareceu a mesma interjeição duas vezes, porque o Zé Lelé estava bem animado. Quando ele viu o Chico Bento plantando a árvore, ele ficou super feliz. Então, ele usou uma interjeição aí de alegria, de animação, certo? Chegamos agora na primeira atividade que você vai fazer aí usando as interjeições. Então, nós temos aqui, complete as falas das personagens com as interjeições. Então, você vai utilizar as interjeições que temos aqui no banco de palavras. Oba, chega, socorro, nossa, parabéns, viva, bravo, psiu e puxa.
e você vai ver onde cada uma se encaixa corretamente para que fique uma fala coerente, com bastante sentido. Então, vamos fazer algumas juntas. A primeira, olha só, tem um animalzinho aqui e o garoto chega e fala assim: que susto, o que será isso? Então, qual seria a interjeição adequada para ele ter falado antes do que susto? Olha lá, já circulei. O nossa. Então, olha como ficou agora a fala completa. Nossa, que susto! O que será isso? O próximo, o menino vira para a turma e diz assim: vamos escutar a professora. Então, tá dando uma advertência aí para a turma. Então, o que será que ele falou antes? Qual foi a interjeição utilizada para pedir o silêncio da turma? Olha lá, é o psiu. Psiu, vamos escutar a professora. Então, ele fez uma advertência. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras interjeições. Você pode também ir circulando aí no seu material, como eu fiz, ou pode ir grifando, se você tiver um grifa-texto, e vai encaixando cada uma na fala adequada. Chegamos na tarefa e olha que eu trouxe uma interjeição aqui para vocês, ó. Atenção. Nesse caso aqui, o atenção, a palavra atenção foi usado como interjeição. Eu também estou fazendo um alerta para vocês aí prestarem atenção nas tarefas. Vamos lá, então? Em casa, parte 1. Leia e circule a interjeição. Então, o primeiro passo é você localizar aqui nessa historinha em quadrinhos do Calvin qual é a interjeição que apareceu. Eu vou fazer a leitura da historinha com vocês. Então, o Calvin chegou em casa e a mãe dele disse assim: ó, você parece com frio, Calvin. A lareira está acesa. Por que não vai se aquecer? E ele disse, né, animado: oba! Não há nada melhor do que se sentar perto do fogo crepitante depois de ter estado lá fora no frio. É claro que algumas pessoas diriam: por que se preocupar em ir lá fora primeiro? Então, por que será que ele foi lá fora primeiro? Algum motivo ele teve, né? Então, vamos localizar aí a interjeição? É a mesma que eu acabei de mostrar na historinha do Chico Bento. Olha lá, é a interjeição oba. E nesse contexto, no contexto dessa historinha em quadrinhos do Calvin, você vai agora assinalar aqui embaixo o que ela está indicando. Será que é uma interjeição de espanto? Ou é uma interjeição de alegria? Ou é uma interjeição de dor? Então, de acordo com o contexto aqui da historinha, você assinala qual é a alternativa correta. Próxima atividade, mitos. Sugestão de filmes para assistir. Percy Jackson e Fúria de Titãs. Nós trouxemos aqui para vocês, aí no seu material tem, um pedacinho, um pouquinho dessa história do Percy Jackson e o Mar dos Monstros. Quem já assistiu, vai ser mais fácil ainda. Quem não assistiu, a nossa sugestão é que você assista. E depois você vai fazer as atividades aí propostas sobre esse filme. Então, olha só, acompanhe a leitura desse trecho que eu vou ler para vocês. Percy Jackson e seus amigos Annabeth e Grover levam uma vida normal no acampamento meio-sangue, apesar de Percy sentir falta do pai, Poseidon, que nunca mais manteve contato. Um dia, o local é atacado por um monstro enviado por Luke, que consegue romper a proteção mágica do acampamento. Com o local em perigo, Percy e os amigos partem em uma aventura em busca do Velocino de Ouro, um objeto místico que pode revitalizar a árvore mágica responsável pela proteção do acampamento. O que eles não esperavam era que Luke estaria atrás do mesmo objeto, já que deseja trazer à vida o poderoso Cronos, derrotado por Zeus, Poseidon e Hades há milênios atrás. Então, aqui é só uma sinopse, é um pouquinho do filme. Se você puder, se for possível, assista o filme todo. Para quem gosta de aventura, vai se divertir com esse filme. Então, nesse trechinho aí que eu li sobre o filme, você vai fazer as atividades. Também percebam que não tem espaço suficiente no seu material para todas as questões. Algumas que são de múltipla escolha, sim, você pode fazer aí no seu próprio material. Outras você vai ter que usar o seu caderno. Por exemplo, a primeira, olha só, a número 1, coloque aí no seu caderno para você responder. Copie do texto os substantivos próprios. Então, volte lá no texto que eu acabei de ler para vocês, do Percy Jackson, e aí você vai localizar lá no texto que eu acabei de ler, substantivos próprios. Lembrando, substantivos próprios são aqueles substantivos que nomeiam pessoas,
cidades, países. Por isso é chamado de substantivo próprio. E sempre substantivos próprios temos que escrevê-los com letra maiúscula. Isso já é uma dica também para você encontrar esses substantivos próprios lá no texto. Eu já trouxe o primeiro aqui para vocês, ó, que é inclusive o nome do filme. Percy Jackson é o nome do filme e é o nome do personagem principal. Agora, percebam ali que eu coloquei reticências para que você coloque os outros substantivos próprios que apareceram no texto. Número 2. As palavras mágica, mística, árvore e milênio são, lembrando que nós já estudamos, eu quero saber se essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos lembrar um pouquinho das características? Para sabermos a classificação das palavras, nesse caso, entre oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós temos que localizar a sílaba tônica dessas palavras. O que é a sílaba tônica? Lembram que nós já estudamos? Sílaba tônica é a sílaba mais forte, que nós pronunciamos com mais intensidade na mesma palavra. Toda palavra tem uma sílaba mais forte. Por exemplo, quando eu pronuncio a palavra caneta. Caneta não tem acento gráfico, então fica um pouquinho mais difícil de localizar a sílaba tônica. Mas lembram que eu dei uma dica para vocês de como encontrar a sílaba tônica? Nós chamamos a palavra como se ela fosse uma pessoa. Então, por exemplo, caneta, eu vou chamar caneta. Perceberam que o ne foi a sílaba que eu pronunciei um pouquinho mais comprida? Então, o ne é a sílaba tônica da palavra caneta. Então, a palavra caneta é uma palavra paroxítona. Como assim? Vamos lembrar? Quando a sílaba tônica da palavra é a última, então nós começamos de trás para frente, da direita para a esquerda. Quando a sílaba tônica é a última, lá do lado direito, então nós dizemos que a palavra é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, nós dizemos que a palavra é paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. E aqui nós temos as palavras mágica, mística, árvore e milênio. Todas elas são o quê? Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E além de assinalar, você vai ter que explicar o porquê. Existe uma regra para essas palavras aí. Então, depois que você descobriu se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, você vai escrever porquê, de acordo com a regra que nós já estudamos em outras aulas. Você pode voltar nas apostilas anteriores para se lembrar, caso tenha esquecido. Número 3. Percy Jackson é acompanhado nessa aventura por seus amigos. Identifique cada um abaixo. Então, a sua namorada, qual é, de acordo com esse filme, o seu protetor e o seu meio-irmão? Eu já trouxe aqui para vocês a sua namorada, que é a Annabeth. Agora você vai localizar quem é o protetor dele e quem é o meio-irmão dele também. Número 4 também é de múltipla escolha. O filme apresenta diversos personagens. Trata-se de um filme baseado na mitologia grega, mitologia romana ou mitologia brasileira. Então, analise direitinho aí para você responder. Número 5. O número 5 é uma charge. A charge é muito parecida com história e quadrinhos, mas tem algumas características diferentes. Então, olha só. Nós temos aqui essa charge e ela tem um título, essa charge, ó, Arte Grega. Então, olha o que está dizendo. Linda essa estátua grega. Como eles conseguiam essa perfeição? Então, eles estão analisando essa estátua e perceberam que ela ficou perfeita. Então, eles querem saber como é que fizeram uma estátua tão perfeita. E aí, aqui embaixo tem a pergunta que você vai ter que responder. De acordo com o segundo quadrinho, você vai conseguir essa resposta. A pergunta é: como conseguiram fazer com que a estátua ficasse tão realista? E aí, olha aqui no segundo quadrinho da charge, quando eles estão fazendo a estátua. Ele fez a pose e disse, capricha, hein? Mas olha para quem ele disse isso. Ó, a resposta que você vai dar aqui, ó. A estátua ficou realista por quê? Olha lá o que eu acabei de circular. Você só vai conseguir falar o porquê se você souber as características dessa personagem aqui que faz parte da mitologia, tá? Então, se você lembra a característica dessa personagem que faz parte da mitologia, você vai saber responder por que essa estátua está tão perfeita.
Se você não sabe, não lembro a característica desse personagem da mitologia, faça uma pesquisa na internet, você vai encontrar e aí você já vai saber responder por que essa estátua ficou tão realista. Em casa, parte 2, o Chico Bento está lá estudando e aí ele está um pouquinho tenso ou preocupado e ele está lá, ou ele não está entendendo a matéria, ou ele está preocupado porque pode ter uma prova, uma avaliação importante. Eu sei que ele está demonstrando aí bastante tenso nesse quadrinho para nós. Atividade 1. Complete os espaços em branco com interjeições que deem sentido às frases. Então, olha só, você vai poder agora, como eu disse aquela hora, consultar aquele quadro que tem aí no seu material com as interjeições. E aí você vai saber qual delas vai se encaixar perfeitamente, de uma maneira correta, em cada uma das frases a seguir. A primeira frase, letra A, está dizendo assim: usou uma interjeição e continuou, meu dinheiro acabou. Que será que uma pessoa, quando o dinheiro acaba, qual seria a interjeição que ela pode ter usado? Qual será? Ó, meu dinheiro acabou. Ela está reclamando porque o dinheiro acabou. Agora você vai fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A com as outras. Só essa que eu usei, é possível que dê certo aqui na letra A? Não, se você encontrar outra aí que também se encaixe corretamente nessa frase, você pode usar outra interjeição diferente da minha. Então, agora você vai ler as A, B, C, D e E e vai completar corretamente. Número 2 também não tem espaço aí no seu material. Então, olha só, coloque aí no seu caderno e você vai elaborar 5 frases com interjeição. Você pode criar as frases que você quiser, desde que apareça uma interjeição em cada frase. Eu trouxe uma como modelo para vocês, olha só. Cuidado, aquele cão é muito bravo. Olha, eu usei a interjeição cuidado, estou dando uma advertência. Cuidado que aquele cão é muito bravo. Então, agora você vai fazer as outras frases aí, usando a sua criatividade. Número 3. Identifique as interjeições e classifique-as conforme os sentimentos ou emoções que exprimem. Então, o primeiro passo é identificar. Muito fácil, porque no seu material já está destacado, já está em negrito. Então, nós vamos só circular. Olha a letra A. Obrigada. Essa é a interjeição que apareceu na letra A. É muita gentileza da sua parte. Só que além de circular a interjeição, de localizar, nós temos que escrever o que elas estão exprimindo, qual é a emoção que elas estão nos mostrando. Quando fala as emoções que elas exprimem, é o significado dessa interjeição. Nesse caso, quando fala obrigada, é muita gentileza da sua parte. Qual foi a intenção da utilização dessa interjeição? Agradecimento. Nesse caso, foi feito um agradecimento. Então, você vai fazer a mesma coisa agora com o B, C, D e E. Também pode voltar naquela tabela, naquele quadro das interjeições que tem aí no seu material e consultar. Número 4. Outra história em quadrinhos. Acompanhe a leitura aí. Turma, esse aqui é o meu novo bichinho, o Mister. Ai, um rato, que nojo! Não é um rato, Carol, é um hamster, roedor de uma família totalmente diferente. Para mim, continua sendo nojento. Agora dá licença, que eu vou dar milho para os pombos da praça. E foi embora. Então, olha só, a interjeição I no primeiro quadrinho indica que a personagem está o quê? Então, quando ela usou o I lá no primeiro quadrinho, era suspirando de alegria, sentindo dor, indignada ou triste e desolada. Então, você vai ter que identificar aí o que esse I está representando nessa historinha em quadrinhos. Olha lá, circulei o I também, você pode circular aí para destacar e conseguir identificar a resposta, identificar o motivo do uso desse I nesse contexto dessa história em quadrinhos, certo, pessoal? Chegamos então ao final da nossa aula. Hoje estudamos um pouquinho da mitologia grega. Eu sei que são textos grandes, com uma linguagem um pouco difícil, tem algumas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário diário. Então, para isso, eu sei que às vezes complica um pouquinho. Mas você vai ter um momento de fazer a discussão com seus professores durante a aula, fazer as correções e tirar todas as dúvidas que você possa ter ficado durante a realização dessas atividades, ok?
Então, pessoal, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!